E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valcir e vamos começar aqui no canal uma série chamada A Matemática dos Concursos. E hoje vamos então com um problema de probabilidade. Vamos começar então resolvendo um problema, era uma questão 7, elaborada pela Banca Selecom. A questão diz assim: admita que um estojo contém apenas 5 canetas, sendo 2 azuis, 2 vermelhas e uma preta. Retirando desse estojo 2 canetas aleatoriamente, a probabilidade de pelo menos uma delas ser vermelha é igual a. Então, temos aqui uma informação interessante que ele diz que pelo menos uma dessas canetas devem ser vermelhas. Então, por exemplo, se sair 2 canetas vermelhas, então tá ok. Se sair uma caneta vermelha também tá ok. Então, esse raciocínio vai ser bastante importante. Nós devemos lembrar que a probabilidade de ocorrência de um evento A é dado pela seguinte divisão: é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, por exemplo, a probabilidade de ocorrer um evento é número de casos, ou seja, a quantidade de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, essa é a definição de probabilidade de um evento A. Então, nesse problema, nessa questão, nós vamos ter que analisar basicamente 2 casos. Né? O primeiro caso é onde pelo menos uma caneta é vermelha. Então, as condições que nós temos então pode ser que saia uma caneta vermelha, né, na primeira retirada, e depois pode sair qualquer outra cor. Por exemplo, pode sair a caneta azul, vamos colocar aqui A. Né? Então, V de vermelho, A de azul. Tá? Então, se acontecer essa retirada, qual é a probabilidade? Então, aqui nós já podemos calcular. Por quê? A probabilidade aqui não é difícil. Veja bem, a probabilidade de ocorrer essa retirada sucessiva é dado por... Observem, a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Dentro dessa bolsa, desse estojo, eu tenho 5 bolas. Aliás, tenho 5 canetas. Né? Normalmente esses problemas são feitos com bolas, por isso a confusão. Então, nós temos 5 canetas. Então, quer dizer que dessas 5 canetas, que são os casos possíveis, eu tenho 2 casos favoráveis, porque são 2 canetas vermelhas que tem lá dentro, de acordo aqui com o enunciado. Tá? Uma vez retirada uma caneta, o que vai acontecer? Dentro desse estojo, já não vai ter mais 5 canetas, né? Já que uma caneta foi retirada. Então, lá dentro ficou 4 canetas. Então, ficaram 4 canetas lá dentro. E nós vamos verificar, então, as canetas azuis. Tem quantas canetas azuis? 2. Então, aqui nós temos 2. Tá? Então, nós vamos efetuar aqui a multiplicação. Por quê? É vermelha e azul. Então, cuidado com o conectivo E. O conectivo E, ele indica multiplicação. Se tivesse o conectivo OU, o OU indica adição. Tá? Então, aqui nós vamos efetuar a multiplicação. Então, para esse caso, nós vamos ter 2 vezes 2 dá 4, 5 vezes 4 dá 20. Então, a probabilidade de retirar uma caneta vermelha e depois uma caneta azul, né, sucessivamente, sem reposição, é 4 sobre 20. Observem que, se eu retirar uma caneta azul primeiro, né, e depois retirar uma caneta vermelha, também é uma possibilidade. Tá? E o cálculo dessa possibilidade é análogo ao de cima. Por exemplo, caneta azul. Então, nós temos 2 casos favoráveis em um total de 5. Uma vez retirada uma caneta azul, então sobraram 4 canetas, e dessas 4 canetas, 2 são favoráveis, que são canetas vermelhas. Portanto,
para esse caso aqui, nós temos 4 sobre 20. Mesmo raciocínio de cima. Então, nós vamos seguindo com essa ideia até finalizar todas as possibilidades. Então, o próximo caso seria, por exemplo, uma caneta vermelha e uma caneta preta. Vamos colocar aqui a caneta preta com a cor preta só para ilustrar. Tá? E depois a outra possibilidade seria a caneta preta e a caneta vermelha na segunda retirada. E por fim, as duas canetas sendo vermelhas. Tá? Então, como que vai funcionar? É bem tranquilo. O raciocínio é análogo ao de cima. Então, caneta vermelha. Quantas são as possibilidades? Nós vamos ter o seguinte. 5 canetas, que é o total de canetas dentro do estojo. Quantas vermelhas? 2. Então, são 2 casos favoráveis. Tá? Então, uma vez que eu retirei uma caneta, sobraram 4 canetas dentro do estojo. Porém, quantas canetas são pretas? Segundo o enunciado, apenas uma caneta é preta. Então, para esse caso é 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, 2. E 5 vezes 4 dá 20 também. Tá? Analogamente aqui, caneta preta. Então, tem uma caneta preta em um total de 5. Né? Uma vez que eu retirei essa caneta, sobraram então 4 canetas. E vermelhas sobraram 2. Então, que são os casos favoráveis. Ou seja, 2 sobre 20 da mesma maneira. Multiplicação de frações é multiplicar em cima com de cima, de baixo com de baixo. Tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. Agora, para ser 2 canetas vermelhas, que é o caso final. Então, para a gente retirar 2 canetas vermelhas, é o mesmo raciocínio. Então, na primeira retirada, nós temos 5 canetas. Então, temos 2 possibilidades de retirar, então, uma caneta vermelha, porque são 2 casos favoráveis. Porém, são 2 retiradas. Esse daqui é o primeiro. Então, na segunda retirada, o que vai acontecer? Vai ter apenas 4 canetas, né? E apenas uma vermelha. Por que uma? Estou considerando que eu já retirei uma na primeira retirada. Então, desta feita, nós temos 2 sobre 20. Tá? Então, as condições para que se tenha pelo menos uma caneta vermelha são dadas por essas. Né? Então, vermelha e azul, ou azul vermelha, ou vermelha e preta, ou preta e vermelha, ou vermelha vermelha. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que efetuar a soma de todas essas possibilidades. Tá? Então, essa soma vai nos dar então a probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, né, vamos denominar de evento R de retiradas, vai ser através dessas somas. 4 sobre 20 mais 4 sobre 20, né, que é o segundo. Ok, já foi, agora o terceiro. 2 sobre 20 mais quarto. 2 sobre 20 mais o último. 2 sobre 20 mais o último, que também é 2 sobre 20. Bom, nós vamos ter. Como os denominadores já são iguais, podemos simplesmente somar os numeradores. 4 mais 4 dá 8. 8 e 2 dá 10. 10 e 2, 12. 12 e 2, 14. 14 sobre 20. Né? Simplificando, significa dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Nós vamos ter 7 sobre 10. E 7 sobre 10, passando para a decimal, que é uma maneira de representar a porcentagem. Aliás, uma das maneiras para representar a probabilidade, 0,7. Tá? Portanto, a alternativa a ser marcada, alternativa D. Ok? Então, ó, essa é uma maneira, pessoal, de resolver o problema utilizando noções talvez um pouquinho mais avançadas de cálculo de probabilidades. Porém, tem uma maneira, como eu disse no começo, né, como aqui é um canal de dicas, tem uma maneira que você pode resolver, ao meu ver, é até mais fácil e também mais seguro. Tá? Então, qual é essa maneira? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, em problemas de probabilidade ou de contagens, a dica é,
liste, né, ou pelo menos o início, ou então todas as possibilidades. Porque se for um concurso que tenha uma questão onde tem poucas possibilidades, compensa então nós fazermos a listagem e aí você chega na resposta sem ter assim muito conhecimento matemático, tá? Então nesse caso, como que nós faríamos utilizando, por exemplo, uma versão mais rápida? Muito bem. Vamos aqui inicialmente encontrar o número de casos possíveis, depois nós vamos conversar sobre os casos favoráveis. Tá? Então, o número de casos possíveis, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui total. Total de casos. Nós sabemos que tem que ser retirada 2 canetas de dentro desse estojo. Então, como que nós vamos fazer essa retirada? Então, observa. Na primeira vez, como são 2 canetas, vamos colocar aqui então 2 espaços. Esse primeiro espaço representa a primeira caneta a ser retirada e o segundo representa a segunda caneta. Então, na primeira retirada, observem bem. Dentro do estojo tem 5 canetas. Né? Então, eu tenho 5 maneiras de tirar a caneta. Então, nós temos 5 possibilidades. Tá? 5 possibilidades. Posso tirar uma caneta azul, uma preta, uma vermelha. Então, tenho 5 possibilidades. Uma vez que eu retirei uma caneta, dentro do estojo ficou apenas 4 canetas. Então, significa que na segunda retirada eu vou ter 4 possibilidades. Então, essa maneira de nós separarmos os casos e analisar cada um separadamente é chamado de princípio fundamental da contagem. É interessante depois dar uma pesquisada sobre esse assunto. Então, o total de possibilidades aqui é dado pelo produto de 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Então, esse 20 representa todas as combinações de 2 canetas, né? Sejam elas 2 azuis, ou 2 vermelhas, ou vermelha e azul, todas as possibilidades. Tá? Agora, nós vamos encontrar, então, o número de casos favoráveis. Pessoal, para a gente encontrar o número de casos favoráveis, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Árvore das Possibilidades. Para isso, nós precisamos separar aqui todas as canetas que nós temos. Tá? Então, nós temos, por exemplo, 2 canetas azuis. Vamos colocar tudo de uma cor só para a gente ganhar tempo. 2 canetas azuis. Vamos chamar, então, de azul 1 e azul 2. Temos também 2 canetas vermelhas. Vamos chamar de vermelha 1, vermelha 2. E temos uma caneta preta. Tá? Então, a condição é que pelo menos uma caneta seja vermelha. Então, vamos supor que na primeira retirada saiu então a caneta vermelha 1. Então, quais são as possíveis combinações? Então, pode ser que seja a caneta vermelha 1 com a caneta azul 1. Pode ser que saia a caneta vermelha 1 com o azul 2. Pode ser que saia a caneta vermelha 1 com a caneta vermelha 2. Pode ser que saia a caneta V1, né, vermelha 1, com a caneta preta. Observa que nesse caso eu já coloquei aqui, ó, a condição, né, ou a probabilidade, o caso onde saem as 2 canetas, a caneta vermelha 1 e a caneta vermelha 2. Tá? Então vamos continuar fazendo aqui todas as possibilidades. Agora vamos supor que saia a caneta vermelha 2. Então, se saiu a caneta vermelha 2, pode ser que a segunda seja a caneta azul 1, pode ser que seja a caneta azul 2, pode ser que seja agora a caneta vermelha 1 e pode ser que seja a caneta preta. Então, essas são as condições onde ocorre, por exemplo, a caneta vermelha ser retirada primeiro, tá? Então, agora nós vamos aqui fazer uma condição onde ocorre, por exemplo, a caneta vermelha sair depois. Vamos supor que saia primeiro a caneta azul 1. Então, se sai a caneta azul 1, a condição é que tenha que sair vermelha depois, né? Então, pode ser a caneta vermelha 1
ou pode ser a caneta vermelha 2. Porque lembra, pelo menos uma delas tem que ser vermelha. Vamos supor que saia a caneta azul 2. Então, tem que ser a caneta vermelha 1 ou a caneta vermelha 2. Tá? E se sair a caneta preta? Primeiro, se sair a caneta preta, novamente, a segunda caneta obrigatoriamente tem que ser ou a vermelha 1 ou a vermelha de número 2. Tá? Então, são todas as possibilidades que tem de sair uma caneta vermelha ou na primeira retirada, ou na segunda, ou sair duas canetas vermelhas conforme está listado nesse caso aqui e nesse daqui. Então, quais são o total de casos favoráveis? Vamos contar aqui e vamos marcando de vermelho. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, o total de casos favoráveis, né, ou seja, o número de casos favoráveis é igual a 14. Então, para calcular a probabilidade, nós sabemos que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, né, é dado por o número de casos favoráveis. Já contamos ali que deu um total de 14. Então, é 14 dividido pelo número de casos possíveis, que é 20. Então, 14 dividido por 20, né? Igualzinho nós já fizemos. Podemos colocar 7 sobre 10, que vai dar 0,7. Novamente, alternativa D. Então, assim, ao meu ver, utilizando a árvore das possibilidades, é mais fácil de entender do que, às vezes, utilizar a probabilidade de eventos sucessivos. Tá, pessoal? Então, espero que tenha gostado dessa explicação. Se gostou da explicação, não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o like, que depois tem mais vídeos. Abraço e até a próxima.